Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho falar de Dr. Fausto do Thomas Mann, um vídeo sobre o qual eu fiquei considerando, me pelando de medo, porque eu acho que eu não vou dar conta, pelo menos de fazer um vídeo à altura desta obra. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Se eu não der conta neste vídeo, a gente continua conversando sobre ele aí nos comentários, certo? Por que eu acho que eu não dou conta? Porque ele é complexo, ele aborda um monte de coisa. Então, assim, pra gente entender bem este livro, a gente tem que entender bem o que era a Alemanha no século XX, né? Depois de Hitler. Mas antes disso, entender o que era a Alemanha depois entre o século XVI e o século XVIII, que é o que aparece aqui no Fausto de Goethe, porque ele dialoga diretamente com este livro do Goethe, não só por ser Fausto, hein? Os dois estão falando de Fausto, mas não é por isso, não é só por isso. É pelo que era a Alemanha, do ponto de vista simbólico, nesses dois momentos diferentes. E também porque falar de Thomas Mann, qualquer obra de Thomas Mann, não é algo muito simples, porque ele é extremamente erudito. Em toda a obra dele a gente vê um apreço pela estética, pela erudição e pela filosofia. Então ele discute filosoficamente muita coisa, muitas manifestações artísticas estão em jogo, a representação da arte para os alemães e da filosofia. São dois assuntos bem caros à Alemanha. A Alemanha, pelo menos a Alemanha moderna, né, a partir da modernidade, ela foi um país muito profícuo em filosofia, a gente sabe muito bem, né? Nietzsche é filósofo. Nietzsche, caro a esta obra, né, que parece aqui, já deu para perceber o tamanho da encrenca. Também, né? É uma alegoria ao nazismo, então tem que falar disso também. E tem umas tópicas, o que a gente chama de tópicas, umas coisas recorrentes nesta obra que, se é recorrente, tem que ser analisado. Mesmo que não fosse, por se tratar de Thomas Mann, nada é por acaso. Então assim, Vincent van Dürer, que é um pintor da Idade Média, um pintor alemão. Então A Pequena Sereia, a própria figura do Nietzsche e do Schoenberg. Para esse vídeo não ficar muito longo, então vamos tentar tangenciar tudo isso. A primeira coisa que precisa ser dita é, não há que se falar em spoiler. Por quê? Porque se você vê logo no título Dr. Fausto, você sabe que é a história de Fausto. Então você sabe que é um pacto com o diabo, você sabe que o diabo cobra um preço. É isso. O enredo do livro é só isso? Grosso modo, numa linha muito genérica, é isso, mas é o mesmo também que acontece no Goethe, é o mesmo que acontece no Marlowe, enfim, em várias obras que tratam do Fausto, né? Agora, o grande barato é como cada um conta essa história. E o como contar não é spoiler. O spoiler é sobre o enredo, né? E aqui não tem nenhum artifício de narrativa também que revela... Então, assim... Esta obra, pensar em spoiler é a maior bobagem do universo, porque nesta obra importa menos o que acontece. O que importa são as relações simbólicas das coisas que acontecem, certo? Então a primeira coisa é essa, Dr. Fausto, que é uma lenda da Idade Média. Uma lenda que já se tornou um mito. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre mito moderno, vou falar do Fausto lá, eu explico melhor essa questão de mito moderno, não vou explicar agora para isso aqui não ficar longo. Então, é uma lenda do século XVI, mais ou menos, de um doutor, porque é doutor? Porque era um doutor já, acho que era médico, se eu não me engano, ou doutor em filosofia, então era uma pessoa muito estudada, um cientista, que já estava muito entediado. E aí ele faz um pacto com o diabo. Então ele já está cansado dos conhecimentos científicos, ele atingiu o máximo lá para a época, né, a gente está pensando no século XVI, e ele partiu para a magia negra. A gente tem que se lembrar que, século XVI, a magia também era considerada ciência. Então, assim, é uma ciência oculta. E toda essa questão do ocultismo fez o pacto com o diabo. E aí a gente já conhece bem a história. O diabo promete dar tudo, mas dá um prazo e tal. Depois pega a alma dele, né? Cobra o preço, pega a alma dele. É isso que acontece nesses casos, é isso que acontece nesses casos. Mas o que interessa aqui? Por que isso aconteceu no século XVI? Então, assim... Como estava o imaginário daquelas pessoas para que essa lenda surgisse? As lendas, os mitos são resultados de anseios, preocupações de um povo, né? Então, assim, o imaginário das pessoas em polvorosa. Assim, por que isso surgiu no século XVI?
O século XVI foi um dos séculos mais difíceis, eu já falei pra vocês. É um século assim em que quem viveu durante esse século era um pouco como o deus Janus, sabe aquele deus que tem uma face virada para o passado, outra para o futuro? Então, quem viveu no século XVI tinha uma face virada para a antiguidade clássica e outra face virada para a modernidade. Então a gente pode pensar em Shakespeare, você pegar as peças de Shakespeare, todas apresentam questões da antiguidade clássica, já um namoro com a modernidade e tudo mais. Por quê? Porque era um momento histórico, se a gente for lembrar das aulas de história, um momento do Renascimento. É um momento de transição, né? Um momento de transição para a modernidade. Então assim, a Igreja Católica estava caindo em descrédito, embora tivesse poder, mas já não era um poder absoluto. Descobertas científicas, as navegações, né? Descobertas científicas e as navegações, descoberta da América, essas coisas vieram juntas, uma em detrimento da outra. Então, a ciência se destacando, né, com métodos, a gente tem Descartes, Francis Bacon Descartes, com método, e descobertas científicas, o telescópio foi adaptado, então busca um monte de coisa. E o que mais aconteceu que foi importante? Lutero, com a Reforma Protestante e também a imprensa de Gutenberg. E se a gente prestar atenção, tanto Lutero quanto Gutenberg eram alemães. Então a gente está nesta situação, né? Eu já falei bastante desse século XVI quando eu falei da França no vídeo sobre ensaios de Montaigne. Mas aí eu falo do século XVI na França, toda a questão dos protestantes, a noite de São Bartolomeu. Aqui na Alemanha era uma realidade até que se opunha, em alguma medida, à França, porque aqui a gente tinha a questão protestante. Percebam que a França saindo dessa era medieval, todo esse contexto que eu apresentei de ciência e tal, com o empoderamento dado pela Reforma Protestante, né? Isso traz um empoderamento para aquele povo, e também com a questão da imprensa de Gutenberg, que foi também uma das coisas que possibilitou a Reforma Protestante, porque a disseminação do livro, a Bíblia traduzida. Então vocês percebem que uma coisa está sempre relacionada à outra. Então a Alemanha, ela começou a despontar como um centro de profusão científica moderna em vários âmbitos. Então assim, a gente está falando de religião e ciência. O Fausto, ele apresenta um pouco da síntese do que começou a surgir no século XVI com esse contexto todo que eu apresentei a vocês. Fausto é uma expressão simbólica do povo alemão. Uma visão de Goethe sobre o povo alemão, né, a partir desse contexto. A gente pode entender o Fausto como a gente entende os Lusíadas para os portugueses. Então os portugueses, depois de tantas descobertas, navegações, América e tal, aí eles sentiram necessidade de uma obra que cantasse os feitos ao povo, né? Para destacar a nação, o nacionalismo e tal, povo lusitano, olha as descobertas, olha só a nossa história. É uma questão, uma obra assim para incensar patriotismo. O Fausto também, de certa forma. Só que, nesses casos, a gente trabalha com o que é mais representativo para o povo. O que era representativo para a Alemanha? A lenda de Fausto, que já era uma lenda conhecida. Marlowe já tinha feito a peça e o Goethe faz essa obra incrível sobre a história do Fausto, sintetizando com a simbologia do povo alemão. O Fausto é o alemão por excelência que, entediado, desafia Deus. Quem leu Fausto há de se lembrar, o Fausto do Goethe, que no começo o diabo faz uma aposta. E ele faz o pacto lá, o Fausto faz o pacto com o diabo, o que o torna muito empoderado, juventude, beleza, poder. Só que, qual é a contrapartida? Ele não pode desejar que aquele momento se acabe. E aí, quando eu fiz aquele vídeo sobre o Nietzsche, eu falei pra vocês, hein? O eterno retorno de Nietzsche dialoga diretamente com isso. Esse desejo de querer que o momento presente dure eternamente, que ele não se acabe. Então eu até falei pra vocês que Nietzsche muito provavelmente tinha bebido nessa fonte do Fausto do Goethe. Só que no fim, e aí também não há que se falar spoiler por essas razões que eu falei, no fim o Fausto de Goethe, ele
fala, ó, como é belo, maravilhoso. Ele deseja que em um determinado momento não se acabe, o diabo vai cobrar o pacto. Só que ele é salvo. A gente tem uma figura assim, que a gente já não sabe se é Margarida, se é a Virgem Maria, que salva a alma do Fausto. Então a gente tem no começo uma aposta do diabo com Deus, né? Que é o prólogo é lá no céu. E no fim, Fausto, que rompeu o contrato, ele sendo salvo ainda por Deus. Perceba a simbologia disso. Ele desafia Deus, rompe, quebra o pacto com o diabo e ele ainda é salvo. É como se ele estivesse acima do bem e do mal. Este Fausto aqui, do Goethe. Então, qual é a representatividade disso para o povo alemão? O povo alemão estava se sentindo muito empoderado por conta desta situação. A Alemanha estava despontando como um país muito profícuo. E esta relação de ter enfrentado a Igreja Católica, que representava todos os poderes que a gente conhece hoje, 4 poderes, eu sempre falo que a Igreja Católica naquele momento representava 4 poderes, né? Poder judiciário, legislativo, executivo e o poder do mercado. E a Alemanha, né, a partir de Lutero, enfrenta isso, rompe com esta igreja, fez o empoderamento. Tem a imprensa, que também já era um empoderamento econômico, então a gente tem a figura do Fausto que desafia Deus e o diabo e ainda fatura no final. E a gente tem no Fausto de Goethe o casamento do diabo com a Helena de Troia, a mulher mais bonita, a representação da beleza, um namoro com a antiguidade clássica. Então, é como se a Alemanha fosse, o povo alemão fosse o must, povo predestinado. E aí a gente já entra na teoria de Calvino. Ora, mas não era Lutero lá, o alemão? Não era Lutero da Reforma Protestante, que era alemão? Sim. E o Calvino suíço? Sim. Quem viu o meu vídeo sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo tem mais detalhes sobre isso. Mas ambos eram protestantes. A doutrina calvinista da predestinação, ela também foi bem aceita na Alemanha. Então, assim, qual era a mentalidade? Que os protestantes eram os predestinados. Vocês percebem que é muita coisa para subir a cabeça? E aí a gente tem o Fausto do Goethe representando tudo isso, esse namoro com a antiguidade clássica, empoderamento por conta disso, modernidade, magia, desafio de Deus e diabo, tudo mais. Então, o povo alemão ali despontando como um povo predestinado. E aí a gente tem o Fausto do Thomas Mann. Qual é a história aqui? Aqui é a história do Adrian Leverkuhn, um músico que faz o pacto com o diabo, porque ele quer compor lá uma sinfonia, uma música X, e faz o pacto com o diabo, porque ele está com sífilis, e ele sabe que vai morrer, mas ele quer viver mais um tempo, até 24 anos, hein? Até compor esta música. O que o diabo cobra em troco? Que ele não sinta amor. Então ele vai viver uma vida sem amor, vai viver por mais 24 anos, mas sem amor. E, grosso modo, é isso. Como eu falei pra vocês, não é que se falar em spoiler, é sempre um pacto, uma situação desejada, um pacto é uma cobrança. Mas isso é o que há de menor nesta obra. Menor, não que seja pouca coisa, mas o que mais importa nessa obra ainda está por vir. Então vamos aos elementos. Primeiro, Thomas Mann escreveu isso depois do nazismo. Ele não estava mais na Alemanha, ele estava nos Estados Unidos. Ele foi um forte combatente de Hitler, assim, ideologicamente falando. Por quê? Porque a condição dele não o permitia ter outro posicionamento. Ele era filho de mestiço, a mãe dele é brasileira, né? A gente fica muito orgulhoso por conta disso. A mãe dele era brasileira, filha lá de mestiço. Então ele não era raça pura, ele não era ariano. A mãe dele brasileira, a esposa dele judia. E ele também teve relacionamentos homossexuais, né? Então, assim, não é que ele tinha uma tendência homossexual, ele chegou a se relacionar. Só que ele se casou por quê? Porque ele não queria abrir mão da vida burguesa. Eu acho que ele não tinha uma estrutura emocional para bancar uma vida homossexual. Então, ele se casou. Mas, por tudo isso, ele não poderia apoiar Hitler. Por quê? Ele representava boa parte das coisas que Hitler condenava. Então, ele se exilou nos Estados Unidos, ele saiu e tal, começou a combater ferozmente Hitler. Aí ele fez Fausto, sendo que a figura do Leverkuhn não é Hitler, claro, o Hitler seria o diabo.
é a figura da Alemanha. Assim como o Fausto, do Goethe, representa o alemão, o povo alemão, o Leverkusen, do Thomas Mann, representa a Alemanha, que fez um pacto com o diabo e sabia o que estava fazendo. Então a Alemanha fez um pacto com Hitler, sabia o que estava fazendo. Qual era esse pacto? De não amar. E aí o que é esse amor aqui? É o amor homem e mulher? Não. O amor pelo outro. É o amor cristão. O amor de Cristo de amar os excluídos. Porque o amor de Cristo era isso, hein? Os escravos também iam ganhar o reino dos céus, enfim. Não havia um elitismo do ponto de vista religioso a partir de Cristo. A antiguidade clássica não era para todo mundo, né? A ordem cósmica não considerava que todos tivessem oportunidades, segundo a antiguidade clássica. Veio Cristo e veio com um discurso de inclusão. Todos têm direito ao reino dos céus, então os escravos, e os pobres e tudo mais. Quando aqui Thomas Mann coloca essa prerrogativa de não amar, de negar o amor, é este amor. Porque o que o Hitler faz? Mais do que excluir, ele elimina. Então, quando a Alemanha aceita Hitler como seu representante e tudo mais, e ele começa a excluir e eliminar as pessoas, a gente tem um pacto aí de não amar o outro, que é totalmente contra as diretrizes cristãs. Aí vocês podem pensar, ora, mas protestantismo é cristão, né? A gente não está falando de judaísmo, né? Porque os judeus não reconhecem Cristo como Filho de Deus. A gente está falando de protestantismo, e o protestantismo é cristão. Sim, mas se vocês se lembrarem daquele vídeo que eu fiz sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, eu explico bem esta questão do protestantismo do povo escolhido, a doutrina de Calvino. Ah, tá, mas na Alemanha a doutrina era de Lutero? Era Lutero. Lutero era alemão, mas a doutrina de Calvino também veio a calhar. Então eram todos protestantes, todos comungavam desta fé de serem predestinados, né, segundo a ideologia de Calvino. Então, aí a gente já pensa, já há uma contradição, uma oposição ao pensamento cristão de inclusão. Certo? Se você tem um povo que é eleito, predestinado, que se considera melhor que os outros, isso já afronta a doutrina cristã da inclusão. E foi isso que Hitler fez, né? Foi isso que a Alemanha fez ao aceitar Hitler. Então, eu nego o amor cristão. E é isso que Leverkusen faz, ele nega o amor pelo outro, porque fazia parte do pacto. Agora vamos a alguns detalhes da obra que eu falei para vocês que é riquíssima e este vídeo já está longo. Quem conta a história aqui do Leverkusen é um amigo dele, que é filósofo, professor de filosofia e filósofo. E aí, quando a gente tem um amigo contando a história do outro, eu já falei isso no vídeo do Gatsby, no vídeo de Um Gosto e Seis Vinténs. Quando você tem um amigo contando a história do outro, cria-se uma onda de mistério em relação a este outro. Então é a percepção do amigo que traz junto a percepção do leitor sobre algo nebuloso sobre o outro, né? É um recurso para revestir de mistério e de lenda a pessoa sobre a qual está comentando, está narrando a história. Né? O que é bem propício, né? Ele está falando de um cara que fez pacto com o diabo, então todos os mistérios e tudo mais. E aí a gente tem esta característica literária, que incrementa mais ainda a obra. A gente tem todas as questões estéticas de que falei, porque o Thomas Mann, ele é muito erudito, ele tem a música, né? O rapaz, o Leverkusen, ele começa a estudar teologia, olha só como as coisas vão se amarrando. Só que ele desiste da teologia, é como se ele estivesse desistindo de Deus, né? Porque depois ele faz o pacto com o diabo. Ele vai morar com um tio onde tem muitos instrumentos, ele começa a estudar música. E eu lembro que quando eu comecei a ler essa história, quando eu li a sinopse, eu li este resumo, né? Que ele faz o pacto com o diabo para viver mais tempo. E para compor lá o que ele queria. Aí eu lembrei do Schoenberg.
que é um músico alemão do decacofonismo, que ele criou lá uma sinfonia. Isso é muito... Este músico ele é muito famoso no começo do século. E depois eu descobri que realmente Thomas Mann se inspirou nele porque ele era amigo deste músico. Este músico até, o Schoenberg até leu a obra do Thomas Mann antes de ser publicado, opinou e tudo mais. O Leverkusen, ele é inspirado, né? Este viés musical aí é inspirado no Schoenberg, porque o Schoenberg criou lá o decacofonismo, sei lá. Se eu estiver falando errado, eu coloco o nome aqui embaixo. E uma outra coisa que a gente também percebe ao ler, vai lendo, vai vendo que o Leverkusen vai tendo muita dor de cabeça, muitas enxaquecas, a gente lembra de Nietzsche. E ele, a vida dele é muito parecida com a vida do Nietzsche. E depois eu li a respeito e descobri que realmente ele, o Leverkusen, também é baseado em Nietzsche. Então a gente está falando de dois alemães. Vocês percebem como o Thomas Mann traz tudo para as obras? O Thomas Mann exige muito da gente, ele é muito erudito. A figura do Nietzsche aparece aqui não só com esta questão do Leverkusen, mas várias teorias, vários pensamentos, porque o Thomas Mann era nietzschiano, assim como ele era tributário do Goethe, que ele adorava, ele queria ser o novo Goethe do século XX. Então assim, a gente vê, se você conhece um pouco da obra desses autores que eu estou falando, a gente vê as ressonâncias, as influências aqui em Thomas Mann. Eu falei pra vocês, o outro pintor que a gente deve considerar, que aparece aqui, né, pensando em estética, é o Dürer, que é um pintor da Idade Média. Logo no começo aqui tem uma passagem que o Leverkusen entra no quarto e tem lá a pintura do Dürer, que é Melancolia. Vou deixar a pintura aqui pra vocês. O que representa esse quadro? É o quadro, assim, um ambiente para o Pacto Fáustico. Eu contei para vocês o que foi o Pacto Fáustico, né? Sempre essa situação de tédio. Perceba que o diabo aparece sempre nessa situação de tédio, não é de desespero nada, é tédio. A pessoa já fez, já alcançou tudo que interessava e o que ela quer mais? Ela é uma pessoa sem propósito. Por isso que falam, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então nessa figura de melancolia, a gente tem ali aspectos daquele momento, né? Todo aquele contexto que eu falei pra vocês, de descoberta científica e tal. Tem a figura entediada. Olha só, é o Thomas Mann já dando indicação do Pacto Fáustico. A gente tem uma outra figura, que é o próprio diabo. O diabo aparece aqui várias vezes. É um amigo deles, que fala coisas... Um manco, eu esqueci o nome. É um manco, falam coisas terríveis, assim, você percebe, é o diabo. E como ele pega sífilis? Ele sai com a prostituta que avisa ele, né, que tem sífilis. E ainda assim, ele se relaciona com ela, pega a sífilis. Ou seja, esta prostituta também, ela é a figura do diabo. Porque depois, quando o diabo aparece, no capítulo 25, que o amigo conta os escritos, já muda o foco narrativo, porque o amigo fala, não, eu recuperei esses escritos, aí a fala direta do Leverkusen com o diabo lá. Quando tem esse diálogo, o diabo fala, né, do ele não vai poder amar, ali tem as questões do pacto, e o diabo fala que o pacto foi firmado antes, que eles firmaram o pacto antes. Então é como se fosse uma renovação, se estivesse retomando algo que foi começado antes. Começado quando? Quando ele pegou sífilis. A própria prostituta era a figura do diabo. O momento do pacto foi aquele, né? O momento inicial do pacto. Quando o diabo aparece, é mais um acordo ali, certo? E aí, como acontece esse desfecho, o pacto de não amar aí? O que acontece? Ele, né, acaba tendo dor de cabeças, né, por conta essas enxaquecas aí, lembra Nietzsche, e ele vai compondo, ele vai tendo sucesso, né, ninguém entende o que acontece, ele vai tendo sucesso. Ele tenta desfazer o pacto, mas não dá certo, né? Ele procura médicos, mas os médicos morrem. É claro, ele tinha feito pacto com o diabo ia fazer de tudo para ele não voltar atrás, não ia ser possível voltar atrás. Só que ele se afeiçoa por um sobrinho, uma criança, ele ama este menino, né? E o que acontece? O menino morre. Ele se sente condenado, e aí ele se sente culpado, porque o menino morreu, porque ele amou o menino, e ele não podia amar. Era o pacto que ele fez com o diabo. Fecha mais ou menos assim, ele faz um concerto, chama todo mundo, lá no concerto ele revela que fez o pacto com o diabo e tudo mais. Agora,
Tem também a figura da Pequena Sereia, estava esquecendo de falar. A Pequena Sereia sempre é mencionada nesta obra. E aí eu fui ler, né, um pouco a Pequena Sereia do Andersen. O que é a história da Pequena Sereia? Ela é uma sereia, vive na água, então ela se apaixona por humano. Ela não poderia se apaixonar. Ela, por meio de encantamento, ela abre mão da condição de ser sereia. Por amor. Ela quer deixar de ser sereia para se casar com um príncipe. Ela toma uma poção. Ela que tinha sangue frio, hein? Porque vivia no mar. Ela, totalmente fria, sangue frio. Ela quer abrir mão de sua condição para amar. Para se casar com um príncipe. Mas depois o príncipe tá enroscado lá com outra. Eu li por cima, gente, eu nem lembro mais. Não sei o que acontece. Ela abre mão do príncipe, ela não quer mais se casar com ele porque não quer que ele seja infeliz, já que ele tá numa situação X lá que não a contempla. Ela abre mão disso, ela prefere morrer a vê-lo infeliz, a prejudicá-lo. Ela não poderia voltar, enfim, voltar a ser sereia. Resumindo a história. Ela, uma sereia de sangue frio, ela faz um pacto para o amor. Ela também se sacrifica por amor 2 vezes. Primeiro deixando de ser sereia. Depois quando vê que o príncipe tá com outra pessoa e não sei o que, aí ela sai de cena. Ela se sacrifica 2 vezes por amor. Ela é o duplo do Leverkusen. Porque ele abre mão do amor. O pacto é para não amar. E ele passa a ter sangue frio. Então o Leverkusen fez o pacto de não amar. E a Alemanha fez o pacto de não amar, de excluir. Então é esta analogia, por isso que é uma alegoria. E eu falei pra vocês, é importante entender o que significou o Fausto de Goethe, porque era a simbologia do povo alemão naquele momento. Aqui no século XX, a mesma coisa, né? A gente tem aqui as 2 obras, eu não estou nem mostrando as obras, são pesadas. A gente tem a mesma coisa. É a simbologia do povo alemão. Então, aquela predestinação lá, que apresentou um falso, que fez o pacto, que desafiou Deus e o diabo, e que no fim ainda fatura, ele é perdoado, aqui em Thomas Mann não. Este mesmo povo alemão que se diz predestinado e fez pacto com o diabo, não pode ter perdão. O Leverkusen não é perdoado, o preço é cobrado. Este pacto de não amar o outro não pode ser perdoado. É mais ou menos isso que Thomas Mann quer apresentar com esta obra. O pacto com Hitler não tem perdão, porque o pacto com Hitler é de exclusão do outro. E isso não pode ser perdoado. Vocês percebem como a obra é riquíssima. Ela é riquíssima em todos os aspectos que eu falei para vocês. Vocês percebem que a gente tem muito aqui de filosofia, de arte, de estética e de ciência política até. Então, assim, ler Thomas Mann é um desafio, assim, para nossa... A gente fica eruditos até sem querer. É pura erudição. A gente já viu com Montanha Mágica que ele aborda essas coisas lá. Em Montanha Mágica ele também abordou essas 3 coisas, né? Ciência política, toda situação, estética, filosofia e tudo mais. Ele, por meio de alegoria, por meio de analogia, ele analisa a situação considerando todos esses aspectos. Então é um desbunde de ler Thomas Mann, exige da gente. Aqui tem todas as questões caras a ele. Então se a gente for pensar, qual é a magnum opus dele, Thomas Mann, a principal obra? É o Dr. Fausto, sem dúvida, embora eu adore Montanha Mágica, Morte em Veneza, que eu preciso reler, e ainda quero ler outras coisas, mas eu duvido que ele tenha feito outra obra maior que essa. Essa também já estava mais no fim da vida, mas eu duvido, porque essa é tão completa, é tão abrangente, que é difícil superá-la. Então é isso, eu não sei se eu toquei em todos os pontos que eu prometi, eu não sei se eu desenvolvi tão bem, mas esse vídeo já está longuíssimo e eu tenho que parar por aqui, certo? Eu ainda vou fazer, eu já falei pra vocês, um vídeo só comparando todos os Faustos que eu já li, inclusive o Mestre e a Margarida, né? Então assim, vou falar de uns 4 livros mais ou menos sobre o Pacto Fáustico, mais de 4, né? Gente, aguardem, eu vou fazer e aí a gente pontua outras coisas lá. Muito obrigada por terem assistido, me contem se já leram Fausto, algum desses Faustos, do Thomas Mann, qualquer um outro, e se estão interessados em ler. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de me seguir nas redes sociais, o Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Beijos e tchau, tchau.